Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, aos que já nos acompanharam aqui em outros webinários e aos que são novos no canal, sejam muito bem-vindos. Iniciamos hoje uma nova série de webinários para vocês, com base no sucesso que foi a nossa série antiga, a Capacitação em Foco. Hoje a gente começa Histórias de Empreendedor, tá? Eu sou a Júlia Pegoré, eu falo em nome da InSocial, e a gente é um projeto social da InGlobo, que conta com palestras, treinamentos, webinários para oferecer à sociedade conhecimento, networking sobre o mundo dos negócios, tá bom? Então, sejamos todos muito bem-vindos e eu passo agora para o Renan, que é nosso embaixador, que vai introduzir o nosso palestrante de hoje. Olá, pessoal, eu sou o Renan Neves, fundador da TWM Simuladores, uma startup que cria pontes entre as faculdades e o mercado de trabalho, né? Nessa jornada empreendedora, nós estamos desenvolvendo esse novo projeto, como muito bem colocado pela Júlia, né, em que nós trazemos empreendedores para contar um pouco da sua história, contar como foi essa caminhada, né? E hoje abrimos com chave de ouro com o Marcelo. Eu até brinco, eu anotei ele no WhatsApp com o Marcelo Gigatron. E ele tem uma história bem bacana para contar sobre como foi todo esse desenvolvimento dele enquanto empreendedor, toda a sua carreira, toda a sua história, até chegar nesse último negócio, né? Não é o único, é o último apenas que foi lançado, né? Que é um banco digital, né? Então, para todos os consumidores de bancos digitais, um grande empreendedor do nosso interior de São Paulo, né, com uma bela história que vai nos contribuir aí essa noite com toda essa trajetória, né? Então, Marcelo, legal, estamos à Renan, sua disposição. Júlia, obrigado pelo convite, todo mundo da InGlobo que assiste a gente aí. Muito legal estar podendo compartilhar um pouco da história com vocês, né? Bom, eu vou falar um pouco do início, como começou, né? Tem uma fase que eu gosto muito, que eu vendi geladinho aos 6 anos de idade na praia. E assim, não é uma história triste para contar, é uma história alegre, mas assim, é importante falar que eu venho de família classe média, né? Minha mãe era professora, meu pai era consultor, então assim, eu sempre tive muitas oportunidades eu tive oportunidades que muitos não têm, né? Eu tive a oportunidade de estudar, sempre tive uma boa educação e tudo mais, e isso com certeza me ajudou e fez a diferença da minha vida. Não que seja o motivo principal de ter feito a diferença, mas com certeza ajuda, né? Aos 6 anos, assim, eu sempre tive essa característica empreendedora, sempre gostei de empreender, e aos 6 anos eu vendi geladinho na praia. Um dia eu fui passar um final de semana, na verdade um feriado prolongado com os amigos na praia. Eu era criança ainda e o meu pai tinha um dos vizinhos nossos que a gente tratava como tio, os filhos eram primos, a gente ia para a escola junto, enfim, nós fomos todo mundo para a praia junto. E chegando lá na praia, uma das crianças que estavam lá na casa, o Alan, que eu gosto muito, trato como primo, tenho um carinho enorme até hoje, a gente falou assim, vamos vender geladinho na praia? E aí ele falou assim, cara, vamos, né? E aí a gente foi lá, comprou um saquinho de geladinho. Esse nome geladinho, cada lugar tem um nome, chup-chup, gelinho, né? Mas é aquele suco que coloca dentro do saquinho, vai no congelador e depois a gente consome, né? Enfim, e aí nós produzimos, né? Os geladinhos, fomos vender na praia e vendemos tudo num dia só. Eu não lembro a quantidade que foi, não lembro quanto de dinheiro nós fizemos, mas eu lembro que nós enchemos um isopor e vendemos tudo. Eu acredito que foi algo na casa aí de 150, 200 geladinhos, né? E eu gosto de contar essa história porque vender geladinho na praia, você consegue percorrer todos os processos de uma indústria, né? Eu tive primeiro que pedir dinheiro para o meu pai, ele foi um investidor, né? Então teve um investidor no projeto. Nós tivemos que comprar as matérias-primas, que no caso foi o saquinho, que suco, açúcar, né? Os equipamentos que nós usamos para poder processar isso, que foi uma jarra para poder fazer suco, a gente tinha em casa, mas assim, você tem que comprar, depois você tem que processar, depois você tem que levar no congelador, né? A geladeira a gente já tinha, mas enfim, você tem que levar no congelador, depois de pronto, você tem que fazer o frete, o transporte, né? Levar a mercadoria até o cliente, então a gente teve que sair da casa, a pensar como que nós íamos levar 150 geladinhos, porque não é leve, né? Então, a gente colocou num carrinho de mão de puxar. Enfim, chegamos na praia e tem que fazer propaganda, tem que fazer marketing, tem que vender, tem que encantar o cliente, né? E nós fizemos. E o lucro disso tudo
a gente acabou, no final do dia, indo para uma sorveteria e todo mundo tomou sorvete à vontade, né? O correto seria devolver o dinheiro para o investidor, devolver o dinheiro para o pai, pai, está aqui o dinheiro do saquinho, do suco, estamos devolvendo, e devolver com royalties, né? Que seria o correto. Mas, enfim, toda essa jornada, toda essa brincadeira, ela, apesar de ser uma brincadeira, é um negócio muito sério, né? É um negócio que você já com criança, você começa a entender o ecossistema como funciona, né? E é uma das coisas que eu defendo muito, que eu acho que disciplinas, cenários como esse devem ser desenvolvidos dentro da educação infantil. Mas, enfim, depois, aos 15 anos, eu virei sacoleiro por uma oportunidade que foi gerada para mim, né? Eu jogava basquete já, o esporte que eu pratico é o basquete, gosto muito do basquete, jogo até hoje. E aí eu queria muito comprar artigos esportivos que no Brasil não tinha. Estou falando aí na década de 95, mais ou menos, né? Eu queria comprar aqueles tênis americanos, as camisas da NBA, e no Brasil ainda não tinha. Não é como hoje, que o acesso é mais fácil. Naquela época não tinha. Eu fiz um curso técnico no Senai, um curso de mecânica industrial. Eu trabalhava como mecânico numa empresa, eu trabalhei 3 meses, falei assim, isso não era para mim, eu era torneiro mecânico. Eu falei, isso não é para mim, não gosto, não quero e tal. E aí eu saí dessa empresa e com o dinheiro da rescisão eu fui para o Paraguai, né? E assim, hoje eu ponho a mão na cabeça assim, e falo, poxa, será que eu deixaria eu tenho uma menina de 14 anos, né? E assim, será que eu deixaria minha menina de 14 anos atravessar a fronteira, né? Ou com 15? Eu acho que não. Mas eu fiz isso, né? E a minha mãe ficou muito receosa de eu fazer isso e tal, mas meu pai sempre me deu muita liberdade para fazer as coisas, para poder errar, né? E eu acredito que isso foi fundamental também para a minha formação. E aí eu fui lá, eu tinha um ônibus de linha aqui de excursão, fui para Foz do Iguaçu, atravessei a fronteira, com 15 anos, com a quantia de dinheiro hoje deveria ser algo na casa de R$ 4.000, R$ 5.000, mais ou menos, né? E comprei tudo que eu queria. Comprei um computador, comprei uma camisa de basquete, comprei, naquela época tinha aquelas TVs com videocassete todo embutida, que era muito legal. Enfim, comprei perfume, comprei tênis, comprei tudo que eu queria. E quando eu cheguei aqui, os meus amigos todos falaram, pô, Marcelo, que legal e tal. E você não vende para mim? Falei, cara, vendo. E o outro, você não vende isso? Falei, vendo. E aí eu fui vendendo, e a hora que eu percebi, eu vendi quase tudo que eu comprei, né? Só que naquela ocasião, eu vendi quase tudo que eu comprei e eu não coloquei o ágio, né? Eu não coloquei uma margem, não fiz precificação. Porque eu fui mais pelo barato de poder voltar para o Paraguai, que era muito legal. Eu falei, eu vou vender, eu tinha algumas coisas que eu poderia ter comprado depois e acabei não comprando e tal. Enfim, esse foi o meu começo e virei sacoleiro, né? Falando um pouco dos estudos, paralelo a isso, eu com 15 anos, eu estudava processamento de dados, né? É uma coisa que eu sempre gostei, sempre fui apaixonado, e fazia um curso, uma extensão que era o técnico de contabilidade. E a minha rotina era a seguinte, das 7 às 11 da manhã, eu trabalhava no escritório de contabilidade, isso com 15 anos, tá? E era um trabalho não remunerado, eu não tinha remuneração, então eu queria aprender, eu queria entender, né, porque eu cursava contabilidade, então eu conseguia esse estágio de 3 horas por dia no escritório. Eu saía do escritório, ia para o banco, eu era estagiário na Caixa Econômica Federal, ficava das 11 às 5 da tarde como estagiário, ia para casa, tomava um banho e ia para a escola, né? E ficava até 11 da noite na escola. E aos finais de semana, semana sim, semana não, eu ia para o Paraguai. Então, eu tinha 3 empregos com 15 anos. E assim, cara, eu vejo hoje, assim, fazendo uma analogia, para eu fazer uma contratação é um sacrifício muito grande, porque ninguém está disposto a, a querer aprender algo novo, ninguém está disposto a construir alguma coisa se não tiver uma contrapartida imediata, né? Eu vejo isso eu não vejo isso com bons olhos, sabe? Eu não quero explorar ninguém, eu não quero que ninguém trabalhe de graça para mim.
Mas, assim, é uma troca, né? E eu sempre entendi, sempre vi dessa forma. Mas, enfim, e assim foi até os 18 anos, quando eu fundei minha primeira empresa. Meu pai fazia um trabalho na Europa, ele a cada 6 meses ficava 30 dias na Europa, fazia 8 países, escolhia o material de tendência e vendia esse material para as indústrias calçadistas, né, direcionado à moda. E na ocasião, eu montei uma editoração eletrônica, que eu prestava serviços na área computacional e fazia esse serviço. Eu fazia trabalhos, monografia, enfim, trabalho de editoração, edição de imagem, era um birô mesmo de serviços, né? E aí eu comecei a prestar serviço de código de barra, e o serviço de código de barra foi uma coisa que deu muito certo. A gente começou a fornecer para as indústrias, foi a primeira empresa que eu montei, e aí uma grande indústria aqui da nossa cidade me convidou para trabalhar, eu fiquei trabalhando 2 anos nessa indústria, na condição que eu pudesse gerenciar a minha empresa que eu tinha montado. Aí eu tive uma oferta na ocasião para ir para os Estados Unidos, eu decidi ir, mas eu tinha acabado de montar a Software House, que foi a Gigatron. Eu ofereci sociedade para uma pessoa, essa pessoa ficou comigo 10 anos na Gigatron, né? Foi uma pessoa incrível, e esses 10 anos da Gigatron, ele foi de um aprendizado muito grande, porque assim, nós começamos uma software house do zero. Então, primeiro nós conseguimos uma liderança de mercado na nossa cidade, depois nós conseguimos uma liderança de mercado na região, e aí nós queríamos crescer, e aí a gente tentou crescer com vendedor, não deu certo, tentou crescer com representante, não deu certo, com parcerias, não deu certo, até que nós descobrimos o canal nós criamos um modelo que nós chamamos de canal, que foi um negócio que deu bastante certo, né? Só que para cada tentativa, Renan e Júlia, demora-se em torno de 1 ano a 1 ano e meio fazer o processo de pivotagem, né? Porque você precisa validar, porque assim, quando você contrata um vendedor e o cara não dá resultado em 2, 3 meses, você acha que o vendedor não serve. E o trabalho de vendas, ele é um trabalho longo, sabe? Então, assim, e a gente aprendeu muito. Deu 3 meses, o vendedor não tinha vendido quase nada. Eu falei assim, cara, vou ter que te dispensar, você não está vendendo e tal. Aí o cara foi embora. Aí depois de 1 mês, 2 meses que ele foi embora, os caras que ele visitou lá atrás começavam a aparecer, né? E aí que a gente e o outro vendedor entrou no lugar dele, né? E aí o segundo vendedor começou a ter bastante bons fechamentos, melhor que o primeiro. Mas quando a gente foi cruzar as métricas, a gente olhava que as vendas do segundo era do primeiro, né? E aí a gente começou a perceber que resultado de vendas é de longo prazo, né? Não tem resultado de curto prazo. Eu vejo, ainda conectando nos dias de hoje, eu vejo muita gente querendo um resultado de curto prazo no e-commerce. O cara contrata uma agência e já quer, no primeiro, segundo mês, já quer ver resultado de vendas, ou com assessoria de imprensa. E não é assim, o trabalho ele precisa de maturidade, né? Ele precisa de tempo para poder crescer. E aí, assim, depois de 10 anos, no 8º ano de software house, a empresa bateu um faturamento de 7 dígitos. Isso foi muito bom para a empresa, foi um marco para nós. Eu lembro, foi no ano 2007, lembro como se fosse hoje. A gente ficou super feliz, né? E um faturamento de 7 dígitos em 2007 era muito expressivo. Hoje já é um faturamento expressivo, né? Mas em 2007 era um faturamento muito expressivo. Eu já ganhava um bom dinheiro enfim, e aí paralelo a isso, eu cheguei a montar alguns outros negócios, montei loja de sapato, fiquei 5 anos com uma loja de calçado, montei uma escola de curso preparatório, enfim, montei alguns outros negócios, eu sempre tive muitos negócios paralelos, e eu tinha uma outra indústria, que era uma indústria de robôs, que eu era apaixonado, gostava muito, né? Eu acabei vendendo essa indústria em 2014, mais por uma questão de resultado financeiro, né? Outros negócios estavam dando resultados muito maiores, já estava resultado menor, tomava muito tempo. Falei, não, então eu acho que está na hora de vender a indústria de robôs, né? Mas a indústria de robôs, ela deu muita visibilidade para nós, né? Nós chegamos a ter cliente em 25 países com os produtos dela. Mas, enfim, e aí já com uma grana e já tinha um patrimônio, né? Já comecei a comprar uma casa, um terreno, enfim, o sonho de todo mundo, né? Já tinha conquistado. E aí eu fui para a feira de franquias
em São Paulo para poder investir num novo negócio, para conhecer. Foi minha primeira vez, não conhecia o mercado, não conhecia o universo do franchise. E aí eu falei assim, cara, vou montar um negócio. E lá dentro da feira, eu falei, poxa, a Gigatron se encaixa bem no franchise, se eu fizer alguns ajustes, algum modelo, dá certo. Comecei o projeto em 2008. De 2008 a 2010 foi 2 anos muito intenso, fazendo um investimento muito árduo para poder entrar no franchise, né? Em 2009 nós montamos uma unidade piloto. O lance do franchise, o grande valor do franchise é que para você poder vender um modelo de negócio, você precisa validar se esse negócio teve sucesso, né? Então, assim, não é simplesmente você ter uma ideia e falar assim, isso aqui é franchise. Se você não validar, se você não garantir, quer dizer, não é, eu acho que a expressão não é garantir, mas é meio como se fosse, né? Se você não conseguir garantir que o cara vai ter sucesso na ponta, seguindo uma metodologia que funciona, você não pode vender o franchise. E o franchise você requer uma série de documentações, manuais, identidade visual padrão, enfim, você tem que estar padronizado, né? Você vai comer um Big Mac em qualquer lugar do mundo, ele vai ser igual, né? Vai ser a mesma carne, no mesmo padrão, a carne vai estar assada no mesmo padrão em todos os lugares, a quantidade de alface, de tomate, enfim, o molho, é tudo padrão. Então, assim, isso é o franchise. Eu gosto de dar esse exemplo porque o McDonald's é uma figura muito clássica, né? Inclusive tem um filme muito bom, Fome de Poder, né? Em português. Fome de Poder. Em inglês eu acho que é The Profit, se eu não me engano. Mas, enfim, é um filme muito legal e ele ilustra muito bem o que é um franchise, procedimento padrão, qualidade, atendimento e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, cara, a gente ficou 2 anos investindo, sem retorno financeiro. Aí eu decidi por uma dissolução societária. Nós separamos a sociedade, eu fiquei sozinho, meu ex-sócio ficou com a parte de indústria e eu fiquei com a parte de varejo. Tinha uma grana para investir e continuei o investimento frenético. Enfim, foi de 2009 a 2011, 2 produtos, 2 equipes, muito difícil, mas a gente, a trancos e barrancos, nós conseguimos o selo, né? Entramos dentro do franchise e começamos o trabalho de venda. E aí, o trabalho de venda do franchise, quando você ingressa dentro de um modelo desse e começa a distribuir, é muita transpiração. Não significa que é mais transpiração com o cara que montou uma empresa local. Mas, assim, quando você entra no franchise, você está falando para o mundo que aquilo que você vende funciona em qualquer lugar. E aí, cara, viagem. Eu viajei o Brasil todo, eu fazia feira, né? Eu que ia nos estandes, né? Empresa pequena, né? Até que depois eu comecei a contratar gente e a equipe começou a fazer esse processo. Mas era eu que fazia, eu que pegava a mala, ia lá, pegava o folder, ficava no corredor entregando o folder, tentando se mostrar atrativo. O cara entrava, você explicava o modelo de negócio, enfim. Fui em todos os estados do Brasil. Teve um ano que eu fiz 36 feiras, foi o recorde, né? Não parei em casa. Muito, assim, é um sacrifício muito grande, porque você tem que ficar longe da família, né? E, enfim, e aí, durante os próximos 3, 4 anos, foi um ano de muita transpiração em venda. Então, assim, o primeiro ano a gente terminou com 7 unidades, o segundo ano terminamos com 19, o terceiro já com 35, né? No quarto ano com 40, 50, aí, enfim, aí você vai crescendo, o negócio vai ganhando corpo, você vai estruturando os departamentos e tal, até que eu monto uma segunda rede de franquias em 2015, uma rede de certificado digital. E a rede de certificado digital, assim, virou a galinha dos ovos de ouro. Assim, o negócio explodiu de uma forma que nós não esperávamos. Nós padronizamos também o modelo de negócio, criamos identidade, né? E em 2017, esse modelo de negócio caiu por um jogo político, no meu entender, né? E todos os franqueados foram desligados junto comigo, do dia para a noite. Foi um prejuízo milionário, foi o primeiro tombo que eu tive, né? A rede, em 2017, nós esperávamos faturar 25 milhões, somando as duas redes, né? A rede toda. E, assim, foi um
um prejuízo que, assim, foi o pior momento da minha vida. Quase quebrei, só não quebrei porque eu fiz um planejamento bem estruturado da empresa, só que isso aconteceu no momento que eu tinha acabado de investir num outro projeto, que é o Viela Paris, um projeto que eu coloquei quase 2 milhões de reais nesse projeto enfim, eu não estava totalmente descapitalizado, tinha uma empresa que gerava receita, tinha crédito no mercado, até então nunca tinha tomado empréstimo, né? Só que esse processo de desligamento judiou muito da operação, né? Porque nós ficamos 6 meses numa situação chove no molha, sabe? A gente não sabia se podia continuar, se não podia, quase 100 funcionários pendurados numa folha de pagamentos sem gerar receita, né? Mas, enfim, esse cenário de 2017, o lado negativo é esse, foi ruim, quase quebrei, foi um momento muito difícil, perdi sono, tive que negociar com fornecedores, tive que fazer devolução de coisas que eu comprei, tive que tomar empréstimo, né? Esse é o lado ruim. Só que eu gosto de olhar o copo meio cheio, sabe? O aprendizado que eu tive nisso tudo, eu acho que eu não aprenderia em nenhum curso de MBA, sabe? Eu acho que, de fato, assim, eu não consigo ver nenhum tipo de escola, né? Ele foi um divisor de águas, porque ele mostrou quem está com você de fato, quem é o cara que veste a camisa, quem são seus parceiros comerciais, quem é aquele cara que estendeu a mão, né? Eu tive um parceiro que falou para mim, falou, Marcelo, você compra de mim há 15 anos, sempre me pagou em dia, né? Então, assim, ó, você pode continuar comprando, você pode continuar consumindo, né? Você não se preocupa em pagar e quando você tiver bom, a gente vai sentar, a gente faz um acerto, eu parcelo o que você está devendo, né? E continua a vida nova. Então, assim, esse é um cara, por exemplo, que independente do que acontecer, ele sempre vai estar comigo, né? Sempre eu vou carregar ele sempre junto comigo, né? Eu tenho um amigo pessoal que instala ar-condicionado, eu tive que mudar, na ocasião eu morava num bom apartamento, né, um apartamento de alto padrão e tal, e eu tenho uma casa de rua, eu tive que sair desse apartamento para ir para a casa de rua, porque, assim, não tinha sentido eu estar cortando todos os custos da empresa, cortando cafezinho, e eu manter o meu padrão de vida. Então, assim, eu cortei as minhas despesas, né? Eu cheguei aqui na minha casa, conversei com a minha esposa, com a minha filha, olha, nós vamos diminuir restaurante, nós vamos diminuir passeio, nós vamos diminuir isso, né? Enfim, reduzimos tudo. E esse cara do ar-condicionado, quando teve que fazer a mudança, né? São 3 quartos que tem na minha casa, mais a sala que tinha ar-condicionado, era 4 ar-condicionado. Eu chamei ele e falei, cara, ó, tô numa situação difícil, tá assim, vou ter que voltar para minha casa e tal. E o cara fez a mudança dos 4 ar-condicionados sem me cobrar um centavo, sabe? Isso para o prestador de serviço, o cara vive, o cara tirou o dia para me ajudar. Mas ele fez isso porque, assim, o ar-condicionado da empresa é ele que instala, o ar-condicionado do meu pai é ele que instala, o ar-condicionado do Viela é ele que instala. Eu sempre tive com ele. Então, assim, isso mostra que a economia é uma mão de 2 vias, né? Um dia a gente está bem, no outro a gente não está bem, e quando a gente está bem, a gente deve estender a mão para quem não está bem, porque, assim, não é fácil, né? Ainda mais, assim, quem empreende no Brasil é muito difícil e o cara mata um leão por dia, a gente sabe disso. Bom, enfim, aí eu passei 2018 na geladeira, né? Até que eu chego no Banco Digital, 2019, que é o tema do assunto de hoje, né? Deu uma volta para chegar aqui no Banco Digital. E aí o Banco Digital, ele surgiu assim, eu sempre monitorei esse mercado. Eu acho que esse mercado ele é feito de 3 alicerces, o mercado do varejo e da indústria. O primeiro é o software de gestão, esse é o primeiro alicerce. O segundo alicerce é a contabilidade e o terceiro alicerce é o banco. Não significa que um tem prioridade, tem mais prioridade ou menos prioridade, mas são 3 pilares, né? É o que sustenta qualquer tipo de empresa. Então, eu sempre entendi que esses 3 pilares, em algum momento, eles iam se fundir, eles iam se integrar,
2015 eu comecei a ver o movimento dos bancos digitais. Os bancos digitais cresceram pautado na Lei 12.865, que permite automação de pagamentos, recebimentos e controles de dinheiro de terceiros, né? Mas ainda era algo que estava bastante distante, porque não estava muito bem regulamentado. Até que em 2018 eu falei, poxa, isso aqui está começando a tomar forma, eu acho que as fintechs vão começar a explodir no Brasil, né? E aí eu comecei em 2019 o projeto. Começamos a construir, costurar a plataforma, começamos a achar os parceiros, quem eram os caras que iam ajudar a gente, quem ia estar com a gente no projeto, até que em 2019 a gente lança oficialmente o DotBank. O DotBank é um banco digital e é o primeiro banco digital a ser distribuído no formato de franquias, né? Isso é bastante inovador também. E a gente segue um pouco a linha, assim, a gente tem algumas referências, eu gosto muito do Nubank, né? Sou usuário do Nubank, gosto muito do Inter, sou usuário do Inter também, do Original, do PJ Bank, do C6 Bank, gosto de todos eles, acho que todos eles têm o seu propósito, só que tem algumas coisas nesses caras que me incomodam, né? Assim, eu acho que precisa ser digital, mas também tem que ser humanizado, né? Eu tentei fazer uma parceria com o Nubank, bati na porta dos caras, os caras fecharam a porta na minha cara, né? E aí eu falei, bom, eu acho que esse negócio deve ser muito bom, porque quando você quer fazer uma parceria, o cara não quer que você seja parceiro dele, eu acho que você tem que disputar o mercado com ele, né? Então foi isso que eu fiz. Sou uma formiguinha hoje, né, perto do Nubank, mas eu tenho certeza que a nossa empresa ainda vai ser muito falada no Brasil. Mas, enfim, cara, o banco digital, o nosso propósito é focar em pessoas jurídicas, né? Existe uma curva de desbancarizados no Brasil hoje muito alta, pessoas físicas que não têm conta em banco, né? Existe uma dor muito grande no empresário brasileiro que está começando um negócio, que ele bate lá no banco para abrir uma conta, e o gerente do banco fala, cara, eu preciso do seu faturamento dos últimos 12 meses. Aí o cara fala assim, cara, não tenho, abri agora a minha empresa. Fala assim, então não posso abrir uma conta para você, sabe? Então, por quê? Porque esse cara não vai trazer lucro para o banco, né? Enfim, cara, e aí a gente lançou o banco digital com a proposta de ser uma conta corrente gratuita. Então, o cara pode abrir uma conta e ele não paga nada por isso, né? Pessoa física ou jurídica, lembrando que o foco é na jurídica, mas a gente também atende a pessoa física. E lá tem todos os serviços que todos os bancos têm, né? Tem TED, tem boleto bancário, pagamento, enfim, tem extrato, só que é tudo digital. E o lance da franquia é que a gente faz com que o franqueado é como se fosse o gerente da agência na cidade dele. E eu acho que essa foi a nossa sacada, né? Então, hoje a gente já está presente em alguns estados, né? E o que o gerente faz? O que o franqueado faz? Ele usa o relacionamento dele, a rede dele, o network dele, para poder oferecer os produtos e serviços que a plataforma do Outbank tem, né? E eu acho que isso é muito legal, porque quando a gente fala de banco digital, a aceitação de empreendedores de até 30, 35 anos é muito grande. Só que o empreendedor com mais de 35 anos, ele não aceita tão fácil. Tipo assim, cara, como é que meu dinheiro vai estar num lugar que eu não sei onde é, né? E aí, assim, é muito legal porque eu tenho um case muito bom que é o meu pai, né? O meu pai tem a empresa dele e a gente sempre falou de banco digital e tal. E meu pai falou assim, não, deixa lá, tô no Bradesco, tô no Sicredi, tá tudo certo, tá tudo funcionando. E aí eu falei, aí até que um dia a gente começou a operacionalizar com o Notbank, né? Falei, pai, abre o banco digital e você tem que abrir, porque assim, não tem sentido você continuar no banco, né? Meu pai gastava no Sicredi algo de R$ 80 por mês, né? Entre sexta, manutenção e tal. R$ 80 por mês são R$ 960 no ano, que é um dinheiro que ele coloca lá e não tem benefício nenhum para ele, né? Então, assim, é simples, é só vocês fazerem uma conta, quanto custa para você ter uma conta no banco. Eu não estou falando nem de movimentação e nem de quanto de dinheiro você tem que ter lá. Quanto que o banco cobra para ter uma conta lá, né? Eu acho que esse é o barato do banco digital. Enfim, e aí eu convenci meu pai. O meu pai, eu não sei quanto que ele pagava no boleto bancário lá, mas assim, meu pai teve uma redução no boleto bancário
meu pai acho que emite 50, 60 boletos bancários por mês, que assim, só a redução do boleto bancário, mais a tarifa que ele pagava do banco, sobra o dinheiro para ele fazer uma viagem de um final de semana num resort top com a minha mãe, né? E aí o meu pai, outro dia, almoçando, falou assim, poxa, Marcelo, por que eu não fiz isso antes? Né? Então, assim, eu acho que essa curva da desbancarização, da desburocratização, dos processos automatizados, dos processos inteligentes, ele tem muito sentido, né? Mas aí, assim, eu tinha uma dor que me incomoda muito, me incomoda até hoje essa dor. Eu vejo muito retrabalho dentro das empresas, né? E nós estamos trabalhando para eliminar isso daí. Por exemplo, todo dia de manhã, a pessoa do financeiro tem que entrar no sistema de gestão dela, tirar uma relação de tudo que ela tem para pagar. Aí, depois de tirar tudo que ela tem para pagar, ela tem que ir na pastinha dela para pegar o título, que é onde está o código de barra. Depois, ela tem que ir lá na plataforma do Home Bank, pagar o título. Aí, depois que pagar o título, ela tem que voltar lá no sistema de gestão dela, dar baixa no título, né? Pegar o documento físico da pastinha e dar um cheque, bater um carimbo, um visto, alguma coisa como pago, e no final do mês mandar para a contabilidade. E todo esse processo que eu narrei para vocês, hoje, a gente consegue fazer sem nenhum tipo de intervenção humana, né? É um pressionar de um botão. E daqui a alguns dias, né? Inclusive, eu até, depois eu me comprometo com quem estiver assistindo a gente, nós estamos integrando essas soluções com IoTs, né? Com a internet das coisas. Então, nós já temos o piloto funcionando, então nós vamos integrar isso com o Alexa da Amazon e com o OK Google, né? Para você poder fazer via comando de voz. Então, você vai chegar. Eu tenho até um vídeo aqui, eu não sei se dá para a gente compartilhar a tela, né? Mas, assim, eu tenho até um vídeo que fala, Alexa, o que eu tenho para pagar hoje? E aí a Alexa responde para você, né? Hoje você tem tantos reais para pagar, né? Então, você vai poder dar instruções de voz, fala assim, Alexa, pague para mim a conta de energia. E a Alexa vai se conectar na nossa plataforma DotBank de RP, o DotBank tem um RP também, que automaticamente vai lá no banco, vai fazer o pagamento, vai voltar no RP, vai fazer a baixa e vai disparar um e-mail com cópia para o contador, né? Ou na plataforma que o contador usar, se houver integração com APIs. Então, assim, essa dor de automação, ela precisa ser sanada, tem muito retrabalho, sabe? Eu acho que é totalmente improdutivo a empresa ter uma pessoa no contas a pagar, né? É totalmente improdutivo a pessoa ter uma pessoa no cadastro de produto e ficar o dia inteiro validando documentações fiscais, sabe? É improdutivo tudo que você tem que fazer, algo que um robô pode fazer por você. Eu acho que você tem que gastar mais tempo, mais energia desenvolvendo o seu cérebro em cenários e situações que você pode, de fato, contribuir com a empresa que você trabalha, né? E o nosso papel é esse, é dar vida à criatividade, dar vida, permitir que as pessoas sejam mais leves, que ficam longe da passividade de gerar erros de lançamento. Teve um caso outro dia de um cliente nosso que foi fazer uma TED de R$30, fez uma TED de 3.000, né? Porque o componente da tela do navegador dela lá não estava tratando vírgula e ela digitou 30 e saiu 3.000, sabe? E aí, assim, para você retornar esse tipo de erro, né? Porque a partir do momento que você aperta o botão OK, isso vai para o Banco Central, né? O dinheiro vai cair na conta do cara e, assim, se o cara não for honesto para devolver o dinheiro, você tem que entrar com área jurídica, enfim, é complexo isso. E ela não fez de má fé, simplesmente errou, humanos erram, né? E errar faz parte do jogo, né? Só que se você pode automatizar esse processo, por que não? Né? Mas, enfim, o banco teve essas motivações, essas jornadas, né? Gosto muito de empreender, eu já estou pensando no meu próximo projeto, na minha próxima empresa, né? Não posso ainda falar o que é, mas em breve eu vou lançar, porque assim, eu sou meio supersticioso, então assim, eu gosto de falar que está feito depois de feito, né?
Mas, enfim, eu acho que empreender é isso, é você não se acomodar, você está sempre ativo, você está sempre buscando parcerias. Uma coisa muito legal que eu gosto de falar também, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, então é importante ter sócios, é importante ter parceiros, só que você tem que ter sócios que complementam você, né? Não adianta você ter sócios com as mesmas skills que você tem, né? Você precisa buscar skills diferentes para poder crescer e ganhar corpo. Investidores são bons também, investidores é sempre bem-vindo para o negócio, porque o investidor ele entra para alavancar o negócio, para tracionar, né? Então, você montou o negócio, deu certo? Deu. Está validado? Está. O que você precisa para crescer? Dinheiro? Se você mostrar que o seu negócio está tracionado, está validado e com dinheiro você vai crescer, tem dinheiro sobrando no mercado para fazer isso acontecer, né? Mas depende mais do empreendedor. É muito importante também dizer que assim, o investidor ele investe mais na pessoa e na capacidade de execução dessa pessoa do que no modelo de negócio em si, né? Então, assim, dinheiro por dinheiro, ele não quer só investir num negócio, né? Senão ele investiria em ações. Mas é isso. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu fico à disposição. Muito bacana. Eu acho que até o Renan comentou aqui pelo perfil da TWM nos comentários do quanto, só na introdução, o número de dicas, sacadas que você passou para a gente já é muito enriquecedor, né? E até se você quiser procurar aí o vídeo para passar pro pessoal, fica à vontade. Eu vou mandar no seu WhatsApp, aí você compartilha a tela. Deixa eu ver aqui, só um minuto só. Mas eu já mando agora no WhatsApp. Ok. E aí, pessoal, fiquem à vontade de mandar aqui no chat suas dúvidas, tá? O Marcelo, ele se colocou à disposição para ajudar a gente. Seja você um empreendedor, seja você uma pessoa que está querendo empreender, ou alguém que está na empresa e quer trazer a inovação, quer trazer a diferença, que se sente incomodado com alguma coisa. Eu acho que o principal que a gente tem a oferecer aqui dentro dos nossos projetos de webinar é a questão do conhecimento do networking, de muitas vezes tentar impedir um erro através do erro do que o outro já cometeu e já aprendeu. Então, não perder esse tipo de oportunidade de ter uma alavancagem assim de uma pessoa já. Se a minha tela congelar, é que aqui né? no meu computador não tem um arquivo, mas se a minha tela congelar, eu tô aqui, tá? Eu só vou encaminhar para vocês, só um minutinho só. Perfeito. Acho que toda essa trajetória que o Marcelo nos expôs aqui demonstra essa questão do espírito empreendedor, né, ou do que é ser empreendedor. Mesmo no início da história dele, não estava tão em voga esse termo, né, hoje você vê esse termo em muito lugar, né, então basta você procurar qualquer vídeo no YouTube, você vai encontrar várias relações em termos de empreendedorismo, né, e ele demonstrou em toda essa caminhada dele aqui, né, o que é esse espírito empreendedor, né? Desde o início, com a venda do picolé, foi isso que culminou na criação do banco, né? E não o contrário, que às vezes tem aquela relação de achar que empreender é criar empresa, né? E o Marcelo demonstrou bem aqui, né, para a gente que não é uma questão de criar empresas, né? Mas sim de ter isso em mente, ter esse espírito empreendedor e fazer em várias situações, né? Eu mandei no seu WhatsApp aí, viu, Renan? O Renan vai compartilhar a tela dele aqui com a gente. É um vídeo bem curtinho, de 30 segundos, mas é só para ilustrar como que está funcionando essa questão do IoT dentro dos nossos produtos. Ilustra bem, é bem bacana. Mas depois eu posso fazer um vídeo um pouco mais elaborado. Tem pergunta, Júlia? O pessoal tá tímido aqui do lado, hein? Acho que pessoal, pode mandar aí, não se acanhe. Mas eu acho que a gente pode dar um resumão de toda essa conversa que a gente teve até agora, de você passar quais seriam os principais conselhos para as pessoas que estão se vendo numa situação de início de empreendedorismo, que querem empreender. De tudo que você falou aqui para a gente, qual você acha que seria o principal conselho que você daria? Eu vou dar alguns conselhos bem soltos, tá? Assim, primeiro que a pessoa que fala que para empreender precisa de dinheiro, isso não é verdade, né? Muita gente começa pequeno, muita gente começa sem dinheiro. Mas é muito importante você acreditar no projeto. E aí, assim, tem um caso que eu gosto de citar muito, é o caso do Rick Chester.
né? É o cara que foi lá e vendeu água no semáforo, né? Mas, enfim, tem o caso do Geraldo Rufino, né? Que é outro cara, referência. Enfim, tem muitos casos assim. Então, assim, é lógico. Você fala assim, Marcelo, eu quero empreender montando uma loja de informática. Aí não dá, sem dinheiro não dá. Né? Você tem que buscar alternativa e buscar de uma outra forma. Então, assim, você tem que começar prestando serviço, você tem que saber poupar dinheiro, né? Você tem que gostar muito de ler, e não necessariamente precisa ser livros, né? Óbvio que livros ajudam muito, mas quanto mais conteúdo você buscar, mais preparado você fica, né? Ver cases de sucesso, ver referência. E assim, a gente tem que aprender com aqueles que deram certo, né? Eu, por exemplo, um cara que eu tenho profunda admiração, que eu gosto muito, é o Flávio Augusto, né? Tira o chapéu pro cara mesmo. O cara é bom, né? Eu vejo muita crítica, mas assim, só é criticado quem chega lá também, né? Quando você tem 1 milhão de pessoas que te conhecem, sempre vai ter haters, sabe? Sempre vai ter o cara que te questiona, que te critica, mas a grande maioria, a grande massa tá te apoiando, tá te aplaudindo, né? Eu acho que tem que construir base de relacionamento, network é fundamental, né? Sozinho você não vai a lugar nenhum. Assim, hoje eu consigo acessar muitas pessoas por causa da rede de relacionamento que eu construí e eu acho que essa é uma dica de peso, eu acho que isso é importante. Então, assim, se eu tivesse que começar hoje do zero algum negócio, eu com certeza eu conseguiria ir muito mais rápido por causa da base de relacionamento que tem, né? Não pode ter preguiça, procrastinação é um grande problema, né? Tem que trabalhar de sábado, tem que trabalhar domingo, tem que trabalhar à noite. Alô, alô, cortou o meu áudio? Ele deu uma travadinha. Então, assim, sobre procrastinação, né? Eu acho que tem que trabalhar de sábado, eu acho que tem que trabalhar de domingo, eu acho que tem que trabalhar à noite, eu acho que tem que ser 24/7, né? Esse papo aí, existe uma galera que fala sobre qualidade de vida, que depois das 18 tem que se desligar para curtir e tal. Eu até respeito, eu até acho verdadeiro, né? Para quem quer ter esse estilo de vida, mas para quem quer empreender, para quem quer ter sucesso, para quem quer ter um negócio de escala global, que quer crescer, tem que trabalhar 16 horas por dia. Não tem outra forma, não tem fórmula, não tem outro remédio, sabe? Você tem que vestir a camisa, você tem que estar junto com o time, né? As pessoas do seu time até podem trabalhar jornadas Mas é menores interessante o que o Marcelo estava falando a respeito dos grandes empreendedores, né? O, o Geraldo Rufino mesmo, ele faz parte do Instituto Êxito de Empreendedorismo, é um dos fundadores, junto com o Janguier Diniz, que é o presidente, né? E ambos têm essa mesma história de trajetória, né? Essa mesma trajetória empreendedora, de começar do nada, começar do zero, e se desenvolver e chegar onde chegaram, né? Tendo o Janguier Diniz hoje na casa do bilhão, né? Bilionário, e o Geraldo Rufino multimilionário aí, fazendo uma grande diferença no nosso país com a JR Diesel, né? Então, cara, assim, ó, eu gosto muito do Jack Ma, né, do Alibaba. Então, assim, outro dia eu vi lá um comentário dele falando, cara, 16, 17, 18 horas por dia trabalhando, de domingo a domingo, né? Então é isso, cara. Se você quer construir algo grande, se você quer fazer diferença na vida das pessoas, você tem que aprender a lidar com isso, né? Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Então, assim, quando você tiver à disposição, você tem que acreditar no seu sonho e fazer as coisas acontecer. Tô checando se foi, se foram todos que caíram, porque eu tô vendo só a minha. Para mim ficou estranho aqui também, mas está normalizado. Eu acho que a conexão do Renan está um pouquinho mais falha, mas eu queria muito saber de você, Marcelo, quem é o Marcelo líder dentro da empresa? Qual é a sua imagem e posição para a sua equipe? Quais são as características que você, como líder, como muitas vezes o ponto de referência para o resto da equipe
qual tipo de comportamento você acha que um líder deve ter para conseguir sucesso, tanto na equipe quanto nos negócios? Eu acho que a liderança ela vem muito de uma forma muito natural, né? Eu acho que é óbvio que você sendo dono da empresa, todo mundo para te escutar, mas uma coisa é você ser dono da empresa, outra coisa é você ser o líder do time daqueles que ali trabalham, né? Eu procuro ser muito participativo, né? Eu sou muito liberal, sou muito democrata, e às vezes eu tenho que tomar alguma decisão na empresa, a gente senta com o time em volta da mesa, né? E eu vou pela maioria, mesmo que algumas vezes seja contra o que eu acho que deve ser, eu acato a decisão do time. Algumas coisas eu por feeling, né, ou por risco, eu mesmo a equipe não concordando, eu tomo a decisão, né? E aí nesse caso é o meu papel de liderança. Mas eu acho que o maior desafio que eu tenho hoje e eu acredito que eu estou conseguindo é transformar outros líderes dentro da empresa, né? Hoje a Gigatron, que é a minha empresa, né, tem 22 anos de empresa. Hoje ela tem uma liderança na qual eu não preciso mais trabalhar dentro da Gigatron full time no operacional, né? Participo todo dia das decisões, mas assim, existem grandes líderes dentro da Gigatron que, assim, sem eles eu não conseguiria ter tempo para me dedicar para outros negócios. E o desafio desses líderes que foram formados por mim é construir líderes que vão substituir eles. Agora, você tem que estar junto, você tem que estar no mesmo barco, tem que estar remando com a mesma intensidade, né? Você tem que ser referência para todo mundo que está remando, você tem que mostrar disposição, você tem que mostrar que na hora que as coisas ficaram ruins, você está lá junto com eles, né? E na hora das coisas boas, eles também precisam participar. Legal. E voltando um pouco mais para a questão do banco digital, quais você acha que foram as principais dificuldades, né? E os principais motivadores para você adentrar e permanecer nesse projeto? A maior dificuldade é a cultura. Cultura e confiança. Porque quando o cara ouve um banco que ele nunca ouviu, né? Então, assim, você conhece o DotBank? O cara fala assim, não, DotBank, o que é isso? Não, é um banco digital e tal. Aí você fala assim, cara, o banco é bom, coloca o seu dinheiro lá. Aí ele fala assim, poxa, mas eu vou colocar um dinheiro num lugar que eu não sei o que é, não conheço e tal. Então, eu acho que é uma questão cultural e uma questão de confiança. Isso aí é um desafio muito grande, né? Eu acho que essa é a maior dor. Agora, a maior motivação é você saber que você está fazendo algo que está fazendo a diferença na vida de muitos empresários, né? O cara fala assim, poxa, Marcelo, o seu banco está me ajudando, né? Os franqueados, por exemplo, falam assim, poxa, Marcelo, eu estou conseguindo colocar arroz e feijão dentro de casa porque através da oportunidade que o Banco Digital me deu, né? Então, assim, quando você ouve depoimentos nesse sentido, é extremamente gratificante, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que aquilo que a motivação de acordar todo dia de manhã e fazer algo diferente está dando certo. Legal. O Renan, caiu a conexão dele, é por isso que ele sumiu, tô subindo aqui de novo. E ele me mandou aqui o vídeo, eu vou tentar passar para vocês. Então, só um instantinho, por favor. O Renan voltou aí. Voltei. Na terceira tentativa deu certo. Caiu. Depois você fala o nome da sua operadora para a gente não contratar, viu? Falo. Eu até que ficava meio confuso, porque travou vocês, mas o meu vídeo aparecia. O WhatsApp estava funcionando. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu desliguei tudo, fui pro 3G, aí não foi também, o WhatsApp funcionava. Aí eu peguei outro 3G e agora deu certo. Vou abrir o vídeo aqui para vocês, tá? Ok. Acho que está sem áudio. O áudio não está saindo para mim. Vou tentar pôr de novo. Veja se agora vai. Empresarial. Mostra o que eu já paguei essa semana.
Você pagou 4 contas nesse período. R$ 50 para Cláudio Henrique Moura. R$ 35,97 para Cláudio Henrique Moura. R$ 2.000 para Cláudio Henrique Moura. R$ 100,15 para Cláudio Henrique Moura. Essa é a promessa que você... Essa é a promessa parcialmente já cumprida. Mas nós vamos fazer, eu acredito que entre 10 e 15 dias a gente vai fazer uma live de apresentação de todos os recursos desse IoT aí, né? A ideia é que o cara consiga cadastrar um produto usando recurso de voz, né? Então ele fala assim, IoT, cadastra para mim o produto creme dental. Então ele vai buscar dentro de uma base de dados todas as informações tributárias do produto, descrição, código de barra e tal, vai imputar esse produto na base, aí você vai falar, IoT, cadastra para mim agora o Renan do CPF número tal. Ele vai buscar através de uma outra base de dados, vai pegar todos os seus dados, endereço, telefone, e-mail e tal, vai imputar dentro dessa base, né? E vai falar assim, IoT, agora vende o creme dental para o Renan. Né? E ela vai fazer o processo de venda, vai emitir a nota fiscal, vai mandar a nota fiscal no seu e-mail, no seu WhatsApp, né? Vai gerar o contas a receber, vai gerar o boleto bancário, vai fazer todo esse trâmite, e tudo isso por voz, sem nenhum tipo de contato com o computador. Sensacional. Marcelo, eu fiz aqui alguns apontamentos, e o pessoal também tem algumas questõezinhas. Esse perfil na questão de ser um empreendedor, né? Você falou que o seu pai sempre te apoiou, sempre te incentivou, né? Até fez essa analogia com você, né? Eu acredito que talvez hoje, principalmente, nenhum pai deixaria, principalmente uma filha, né? Ainda tem toda essa questão da mulher e do homem, né? Então você definiria, né, o seu pai como um dos seus mentores nessa caminhada? Eu acredito que sim, cara. Meu pai sempre foi consultor, né? Tem um lance bem legal que tem um caso que eu gosto de citar, que é uma pessoa que eu admiro muito, na verdade, duas pessoas que eu admiro muito, que é o Davi Braga e o João Kepler, né? E assim, o João nunca... ele fala, inclusive, no livro dele, né? Ele não ensinou a pescar, nunca deu vara, falou, o rio tá ali, se você quiser, vai lá e pesca o peixe, né? Isso está no livro, a gente vê o Davi falando nas redes sociais e tal. Mas eu acho que, assim, assim como o Davi, a gente meio que vai por osmose. Porque, assim, a gente está na mesa almoçando, a gente está ouvindo, vai falar negócio, né? Eu me lembro de ir em feiras com meu pai. Meu pai falava assim, Marcelo, eu estou indo numa feira, você não quer ir comigo? Vamos lá, né? Pô, eu tinha 8 anos, 9 anos de idade, estava entrando na feira. E a hora que meu pai encontrou com os amigos dele, eles falavam de negócio. E quando eles falavam de negócio, você está do lado, você está escutando. E criança ouve tudo, né? Quem tem filho sabe disso. Criança ouve tudo, está escutando o tempo inteiro, né? Então, assim, se você é um pai que fala palavrão, seu filho cresce falando palavrão e achando que é normal. Se você tem um pai que cresceu sei lá, que cresceu no sítio, é natural que a criança goste de terra, que goste de plantação, que goste dos bichinhos, né? Se você tem um pai que, quando você cresceu, ele era um cara que fazia negócios, é natural que você cresça também fazendo negócios, né? Então, assim, meu pai nunca forçou nada, meu pai nunca me obrigou a nada. Quer dizer, meu pai me obrigou a fazer a escola técnica que eu não queria na ocasião, mas eu tinha 13 anos, né? Fui obrigado, literalmente, e fiz porque eu tinha que obedecer. Mas hoje eu reconheço que foi bom, né? Agora, tem uma máxima que eu gosto muito, que assim, são duas, na verdade. Diga com quem tu andas, que direi quem tu és, né? E tem uma outra que é você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Então, assim, essas duas máximas, ela define o cara. Então, assim, o cara que quer ser empreendedor, ele anda com os caras que gostam de jogar bola, cara, não vai ser empreendedor. Quer dizer, pode até ser, né? Mas é mais difícil. Tá mais fácil para ele aprender a jogar bola e ser um jogador de bola
do que ser um empreendedor, né? Se você quer ser um prestador de serviço, ande com um prestador de serviço. Se você quer ser um cara da indústria, ande com caras da indústria. Por isso que existem os clusters, né? Por isso que existem as associações, as entidades de classe, que é para você conviver no seu meio e trocar experiência, né? Então, assim, na sua cidade, se você quer ser um empreendedor do comércio, vá para a associação comercial. Se você quer ser um cara da indústria, vai para a Fiesp, né? Para a associação da Fiesp. Enfim, cara, eu acho que você tem que andar com pessoas que vão agregar valor na sua vida, né? Que vão fazer a diferença e que vão te ensinar alguma coisa. Eu sou um cara serial, eu não faço uma coisa só, eu faço coisas diferentes. Sou mais apaixonado por tecnologia, né? Agora, por exemplo, eu acho que o Flávio Augusto é um mentor para mim. Não conheço o Flávio Augusto, nunca apertei a mão do Flávio Augusto, mas assim, cara, ele fala coisas incríveis que inspiram, que dá dicas, muitas vezes ele fala coisas que eu também não concordo, não sou obrigado a concordar com tudo, né? Não ele não é Deus, né? Ele é gente como nós, mas assim, ele mais acerta do que erra, na minha opinião. Então eu gosto dele, eu acho que ele é um mentor para mim. Gosto de alguns esportistas, né? Muitos esportistas, eu gosto, por exemplo, do Gustavo Borges, é um cara que eu admiro bastante, que eu acompanho, sigo ele nas redes sociais, recebo e-mail dele, já tive a oportunidade de conversar com ele, né? Então, assim, a trajetória, assim, os mentores, né? Eles não precisam estar diretamente ligados a você. Quando você fala assim, tem uma dúvida, eu vou ligar para o meu mentor, né? Assim, você precisa ter boas referências que, assim, em algum momento o cara vai falar uma coisa que você vai usar meses, anos depois, mas eu acho que vale a pena, que soma. Bem bacana, muito interessante essa sua colocação. Nós temos mentores em comum, ou admiramos pessoas em comum, né? Inclusive o Kepler, o Janguier Diniz, o Geraldo Rufino, né? Esses que você citou, eles criaram o Instituto Êxito de Empreendedorismo, né? Do qual eu também sou sócio, e recentemente já publicaram aqui o convênio com a Prefeitura de Bauru, para trazer justamente o conteúdo empreendedor que eles fornecem lá, né, para a população. A Bauru tem mais de 34 mil MEIs, por exemplo, né, que às vezes alguns não se enxergam como empreendedor ou se enxergam e sabem que esse é um caminho para começar, né, é um jeito mais viável de você ter um CNPJ e conseguir ir escalando isso, né. Isso já está publicado, está em pleno funcionamento, né? E por que eu estou trazendo essa questão do êxito do empreendedorismo, né? Porque como você muito bem colocou essa relação dos mentores, né? E você também na sua fala falou a respeito de pessoas na hora da contratação, né? Que você olha esse perfil dela, você olha a forma como elas reagem a isso, né? Então, na sua visão, né? Um funcionário, para ele ter um diferencial, né? Ele ser um empreendedor, né? Isso o qualifica, né? Isso o deixa, vamos dizer assim, mais à vista que os demais? Na verdade, assim, hoje eu contrato sem currículo. A pessoa chega com currículo lá e eu nem quero ver o currículo, eu quero conversar com a pessoa, né? Eu quero entender a origem da pessoa, eu quero entender a motivação dela, quero entender o que ela já fez de relevante, né? Quero entender os desafios. Porque, assim, o papel aceita tudo, é igual a planilha, né? O número que você pôr na planilha, não aceita, o papel também. Então, assim, eu gosto de olhar no olho para contratar, né? Eu gosto de sentir que o cara quer trabalhar ali, que o cara está disposto, né? Que o cara se identifica com aquilo. Eu tenho algumas histórias que eu tenho muito orgulho de contar, em outro momento eu compartilho com vocês, mas, assim, hoje eu tenho um menino de 21 anos que ganha mais que o pai e a mãe junto, né? E não tem faculdade. Mas por quê? Porque o cara tem vontade, né? Ele não é melhor do que ninguém, mas o cara tem vontade, o cara enxerga o mundo de uma forma diferente. Então, eu acho que é isso aí que faz a diferença para quem quer ser contratado. Ou empreender. Como o Flávio Augusto fala muito sobre isso, né, a respeito dos resultados. O Kepler também, né, quando o povo fala, manda muita pergunta para ele, né, por trabalhar com startups, né, ele vai trazer justamente essa questão. O povo fala, eu tenho uma startup, isso e aquilo. Ele fala, sabe como você consegue chamar atenção? Com resultados, né. Tenha resultados e aí você vai conseguir chamar atenção, né, ele é meio taxativo, vamos dizer assim, simples assim, né. E aí, falando nesse contexto de startup,
pela sua história, né, a formação lá da Gigatron, você analisando hoje, né, esse conceito e tudo mais, essa estruturação, vamos colocar assim, ou essa conceituação que tem em torno do termo startup, você enxerga a Gigatron e os seus negócios tecnológicos como uma startup? A Gigatron não, mas o Deutsche Bank sim, é uma fintech, né? Ela tem como base a startup, segue todos os modelos, metodologias, formatos, processo de pivotagem, né? O Deutsche Bank sim é uma startup. Tem outros negócios também que são startups. Eu aprendi a fazer, em vez de criar uma empresa com vários produtos no portfólio, cada produto é uma startup. Cada produto é um modelo de negócio. Então, hoje, todas as minhas empresas, todos os meus negócios, todas as startups que eu entro para investir ou para mentorar são startups de um produto só que resolve um problema específico. Bom, Legal, acho que é uma visão bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver, a questão de perceber cada produto como uma empresa diferente, né, uma solução diferente. a gente tem visto isso crescer bastante, né? Como nós trouxemos lá no Capacitação em Foco a CID, né? Ele reportou exatamente isso, quando ele trouxe a estrutura do Spotify para dentro da CID e aplicou um pouco desse conceito, né? Que você cria ali os squads, então acaba sendo como cada produto tem o seu processo, né? Seu desenvolvimento e tudo mais, né? Caso tenhamos empreendedores aí nos assistindo, Marcelo, qual que é a sua tese de investimento e como eles fazem para chegar a entrar em contato com você? Cara, a minha tese de investimento ela é baseada numa tríade. Primeiro tem que ter escalabilidade, né? Eu não entro em negócios que não têm potencial de escala. Segundo, recorrência. Eu também não entro em modelos de negócio que não gerem receita recorrente por mês, né? E terceiro, paixão. Eu tenho que gostar, tenho que ter uma paixão. Eu falo assim, pô, cara, isso aqui, assim, eu vou usar até um palavrão aqui, mas assim, ó, isso aqui é do caralho, né? Eu quero isso aqui, quero estar junto. E, assim, a vibe é boa, o produto é bom, tem match, né? Normalmente são produtos que estão ligados em coisas que eu já faço e aí eu consigo dar uma velocidade de escala maior, porque aí a rede de franquia Gigatron acaba distribuindo o produto. Ok, perfeito. Bom, a Júlia, eu cortei ela porque eu achei que não estava pegando, foi a minha de novo. Não, sem problemas. Até pelo horário, eu acho que estamos chegando ao fim do nosso webinar de hoje. Se o Renan quiser fazer mais algum apontamento para a gente, ou se você quiser mandar aí nos comentários alguma pergunta de última hora, fique à vontade. Vou deixar o meu e-mail aqui nos comentários também, caso você pense em alguma pergunta depois, ou se você estiver assistindo a gente depois, porque esse vídeo vai ficar gravado aqui no nosso canal. Fiquem à vontade, a gente vai fazer o possível para retornar vocês com seus questionamentos. E lembrando que esta nova série de webinários que a gente está trazendo do História de Empreendedor vai ter esse formato um pouco diferente de bate-papo, diferente da Capacitação em Foco, mas só sobre você aprender com quem está vivendo, tirar as experiências de quem está vivendo. E aí, para finalizar, eu gostaria de solicitar, Marcelo, você tem uma mensagem final para passar para a gente poder... Ok, eu acho que a gente deve fazer o que a gente acredita, a gente deve fazer o que a gente tem paixão. Quando a gente faz algo que a gente tem paixão e vai melhorar a vida de alguém, eu acho que tem tudo para dar certo. Independente do que você faça, faça com bastante amor. Marcelo, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pela sua disposição e principalmente obrigado pelo seu sucesso, né? Graças a essa sua trajetória que você compartilhou aqui conosco, com certeza muitos ainda ganharão muito com essa mensagem e evoluirão num tempo bem mais curto, né? Essa ideia do mentor, né? Alguém assistindo aqui o conteúdo que você trouxe, a história de vida que você trouxe, com certeza contribuirá muito para o nosso país, né? Eu costumo sempre falar que nós acreditamos como o Lima, né, que o empreendedorismo é um dos caminhos aí, se não talvez o único, para auxiliar o nosso país nessa escalada de sucesso. Né? Legal. E não perca o próximo webinário com o Edgar, cara fantástico, sensacional, uma das referências que eu tenho.
um dos principais profissionais que eu conheço, tenho profunda admiração por ele. Muito obrigada, Marcelo, pelo seu tempo, por todos os seus ensinamentos. A gente fica muito agradecido de coração. E para vocês que estão assistindo, até o próximo webinário. E compartilhem, comentem com as pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que esse conteúdo seria de grande valia. Tá bom? Boa noite e tchau, tchau, pessoal. Prazer ter vocês aqui com a gente, gente. Boa noite, tchau, tchau.